O eco das palavras, até que a morte nos separe, ainda pairava no ar abafado da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, quando o noivo, Miguel, ergueu a mão contra Sofia, a enteada de 22 anos, bem no altar. O tapa ressoou como um trovão, silenciando os convidados em um instante de horror coletivo, e o véu da noiva, Ana, tremeu como se o vento do Tejo tivesse invadido o santuário sagrado. Ninguém se mexeu, exceto Tomás, o irmão mais novo de Miguel, que saltou do banco da família como uma flecha, o coração batendo em fúria protetora, sabendo que aquele gesto não era só violência, mas o estupim de segredos enterrados sob camadas de hipocrisia lisboeta. Tomás agarrou o braço de Miguel antes que o segundo golpe caísse, os músculos tensos sob o tecido do fato escuro, e sussurrou com voz baixa mas afiada como uma navalha: para com isso, irmão. Aqui não, não ela. Os olhos de Miguel, injetados de raiva e uísque da véspera, fixaram-se no irmão com um ódio que transcendia o momento, um ódio antigo, alimentado por anos de inveja e vergonha familiar. Sofia, com a bochecha avermelhada e os olhos marejados de lágrimas não derramadas, recuou um passo, o buquê de flores silvestres escorregando de suas mãos e espalhando pétalas brancas pelo piso de pedra fria. Ana, a mãe, congelou ao lado do padre, o rosto pálido como os azulejos das paredes, dividido entre o amor pelo noivo e o instinto maternal que gritava por justiça. A igreja, com suas abóbadas altas e o cheiro de incenso misturado ao sal do rio próximo, parecia encolher sob o peso daquele silêncio. Os convidados, tias de Alfama com leques parados no ar, primos de Belém murmurando preces apressadas, esperavam o colapso total da cerimônia. Mas Tomás, com 27 anos e um segredo que carregava como uma cruz invisível, não permitiria. Ele era o irmão gay da família, o diferente que Miguel sempre usara como escudo para suas próprias falhas, o que ficava nas sombras enquanto o primogênito posava de herói. Solta ela, Miguel, repetiu Tomás, a voz ganhando volume, e quando pelas naves laterais. Ou eu conto tudo. Aqui. Agora. Miguel hesitou, o punho ainda cerrado, mas o brilho nos olhos de Tomás, uma mistura de medo e determinação feroz, o fez recuar. Ele soltou um riso forçado, daqueles que mascaram pânico, e virou-se para o padre com um gesto amplo. Foi um mal-entendido, padre. Nervos de noivo, sabe como é. Mas ninguém riu. Sofia, tremendo, pegou o braço da mãe, e Ana, finalmente despertando, puxou o noivo para o lado, sussurrando furiosamente sobre o divórcio iminente. Tomás, ignorando os olhares curiosos, ajoelhou-se para recolher as pétalas espalhadas, um gesto simples que escondia o turbilhão em seu peito. Ele não salvara só a enteada, salvara a si mesmo, abrindo uma fenda na armadura que o sufocava há anos. Enquanto a cerimônia prosseguia de forma truncada, com votos murmurados e um órgão que soava como lamento, Tomás sentou-se ao fundo, o coração acelerado. Lisboa, com sua luz dourada filtrando pelas vitrais, parecia zombar dele, a cidade das saudades, onde amores proibidos floresciam nos becos de Alfama mas morriam sob o peso das tradições. Ele pensou em Rafael, o amor que deixara em Coimbra 2 anos antes, por medo do que a família diria. Rafael, com seu riso fácil e mãos calejadas de pintor, que o ensinara a dançar fado sem vergonha. Mas Miguel descobrira as cartas, as fotos escondidas, e usara aquilo como arma. Se eu cair, tu afundas comigo, maninho. E Tomás cedera, engolindo o amor como veneno doce. Sofia, do outro lado do corredor, virava-se ocasionalmente para ele, os olhos verdes cheios de gratidão misturada à confusão. Ela era a enteada, filha de Ana de um casamento anterior, uma jovem artista que pintava murais nos muros do Bairro Alto, sonhando com galerias em Paris mas presa à teia familiar. Aos 18, Sofia revelara à mãe ser lésbica, um segredo que Ana abraçara com lágrimas, mas que Miguel via como mancha em sua imagem de família perfeita. Ela precisa de disciplina, ele dizia, e naquela manhã, uma discussão boba sobre o vestido de damas de honra explodira no altar. Tomás a observava agora, notando como ela mordia o lábio, um hábito que ele próprio tinha em momentos de tensão. Havia algo ali, uma conexão frágil, como se o destino os tivesse unido naquele caos. Quando o padre declarou: "Podeis beijar a noiva", o beijo foi breve, mecânico, e os aplausos esparsos. A recepção no pátio do convento adjacente, com mesas cobertas de azulejos e garrafas de vinho verde gelado, devia ser festa, mas pairava uma nuvem. Miguel bebia demais, rindo alto para encobrir, enquanto Ana dançava com tias distantes, os olhos vermelhos. Sofia isolou-se num canto, sob uma trepadeira de jasmim, fumando um cigarro escondido, vício que Tomás conhecia bem, pois também o usava para acalmar as noites insones. Ele se aproximou, oferecendo um copo de porto. "Obrigado", murmurou ela, a voz rouca. "Por aquilo." "Não foi nada", mentiu ele, sentando-se ao lado. O sol poente tingia o Tejo de laranja, e o som de fado distante subia da cidade baixa. Miguel sempre foi assim. Explosivo.
Mas tu não mereces. Sofia olhou para ele, realmente olhou, como se o visse pela primeira vez, não como o tio postiço quieto, mas como aliado. E tu? Por que intervieste? Ele te odeia, eu sei. Tomás pausou, o copo na mão tremendo levemente. Porque? Eu sei o que é ser invisível. Ser julgado antes de abrir a boca. Ela assentiu, exalando fumaça devagar. Eu também. Mamãe aceita, mas o mundo. Lisboa é linda, mas as línguas são afiadas como facas de ourives. Conversaram pela primeira vez de verdade, sobre amores não ditos, sobre o peso de ser o outro numa família católica de classe média. Sofia falou de Clara, a namorada de infância que fugira para o Porto após um escândalo familiar, deixando-a com o coração em farrapos. Tomás, impulsionado pelo vinho e pelo alívio da intervenção, mencionou Rafael em fragmentos, o jeito como ele pintava-nos nos ateliês escondidos, as noites em que dançavam sob as estrelas de Coimbra. Amo ele ainda, confessou, as palavras escapando como pássaros libertos. Sofia sorriu, um sorriso triste mas genuíno. Então por que não o procuras? A vida é curta demais para segredos. A noite avançava, e Miguel, embriagado, aproximou-se da mesa deles, o rosto corado. Olha só, o herói e a rebelde. Fazendo complô contra mim. Sua voz era venenosa, e ele agarrou o ombro de Sofia com força. Tomás ergueu-se num pulo, mas ela o deteve. Deixa, Tomás. Ele não vale a pena. Mas Miguel riu, alto demais. Sabe, enteada, teu tio aqui tem seus próprios demonios. Pergunta para ele sobre o pintorzinho de Coimbra. Ou sobre as noites que passa sozinho no chiado, caçando sombras. O silêncio caiu como uma cortina, e Sofia virou-se para Tomás, os olhos arregalados. É verdade. Tomás sentiu o chão sumir. Miguel saíra, deixando o veneno no ar. Sim, admitiu ele, a voz baixa. Mas não é caça. É saudade. Amor que não morre. Sofia estendeu a mão, tocando a dele, um gesto simples, de compreensão. Naquele toque, algo se acendeu, não romance, mas uma amizade profunda, forjada no fogo da rejeição. A recepção terminou em sussurros, com Ana anunciando uma pausa no casamento para reflexão, e Tomás levou Sofia para casa, pelas ruas empedradas de Alfama, onde as luzes dos lampiões dançavam como promessas. Nos dias seguintes, Lisboa acordou sob chuvas finas de dezembro, mas dentro de Tomás, uma tempestade maior rugia. Ele trabalhava como arquivista na Torre do Tombo, catalogando pergaminhos amarelados que contavam histórias de reis e amantes proibidos, ironia que o fazia rir amargamente. Miguel ligara na manhã após o casamento, furioso: destruíste tudo, Tomás. Ana quer tempo, e é culpa tua. Mas Tomás, pela primeira vez, não se curvou. Culpa tua, irmão. Agressão não é amor. Desligou, o coração leve, e dirigiu-se ao bairro alto, onde Sofia pintava um mural novo, silhuetas de casais entrelaçados, desafiando as sombras da sociedade. Ela ouviu chegando, pincel na mão, tinta azul manchando as mangas. Entra no complô, brincou ela, entregando-lhe um rolo de tela. Juntos, traçaram linhas, ela com paixão feminina, ele com a delicadeza de quem esconde feridas. Conversas fluíam como o Tejo, sobre a primeira vez que Sofia beijara uma garota, aos 16, num festival de fado em Moraria, sobre Rafael, que Tomás descobrira ser portador de HIV, um segredo que o fizera fugir por medo de ser carga. Medo é o maior inimigo, disse Sofia, limpando as mãos. Clara fugiu por isso. Medo do que diriam em família. Uma semana depois, o conflito escalou. Ana convidou todos para um jantar em casa, na Moraria, para consertar as coisas. Miguel chegou com flores e promessas, mas seus olhos traíam o cálculo. Sofia recusou-se a sentar ao lado dele, e Tomás, sentindo a tensão, propôs um brinde, à família verdadeira, que não se mede em sangue, mas em escolhas. Miguel explodiu, derrubando o copo de vinho tinto sobre a toalha bordada. Escolhas. Como a tua de ser. Isso? Um erro da natureza que envergonha o nome da família. A mesa silenciou, e Ana, pálida, defendeu: Miguel, para. Tomás é sangue do meu sangue agora. Mas o dano estava feito. Sofia ergueu-se, lágrimas nos olhos. Tu és o erro, Miguel. Batendo em mim, humilhando meu tio, que é mais homem que tu jamais serás. Saiu correndo para a rua chuvosa, e Tomás a seguiu, deixando para trás o caos. Sob o aguaceiro, abraçaram-se, um abraço de irmãos de alma, molhados e vivos. Eu te protejo, murmurou ele. Sempre. Ela riu entre soluços. E eu a ti.
Vamos encontrar nossos amores, juntos. A virada veio inesperada, como as marés do Atlântico. Tomás recebeu uma carta de Rafael, endereçada à Torre do Tombo, como ele soubera. Vi tua intervenção no altar num vídeo viral de um primo distante. Orgulho de ti, amor. Estou em Lisboa, pintando no Chiado. Vai-me ver. O coração de Tomás parou. Ele mostrou a carta à Sofia, que insistiu, vai. E leva-me. Quero conhecer o homem que te faz brilhar. No ateliê de Rafael, no coração boêmio do Chiado, o ar cheirava a terbentina e café forte. Rafael, mais magro mas com o mesmo sorriso torto, abraçou Tomás como se o tempo não tivesse passado. Perdoa-me por ter fugido, disse Rafael, os olhos úmidos. O HIV. Assustou-nos a ambos. Tomás chorou, finalmente, libertando anos de culpa. Sofia observava, tocada, e quando Rafael perguntou sobre ela, contou a história do altar. Heróis, vocês dois, disse ele, e naquela noite, os três saíram para o bairro alto, onde bares GLBT pulsavam com música eletrónica e risos livres. Mas o clímax se aproximava. Miguel, consumido por ciúmes, não só do casamento salvo, mas da liberdade que Tomás ganhava, planejou uma armadilha. Descobriu sobre Rafael através de fofocas familiares e confrontou Tomás numa noite chuvosa no Rossio. Vais destruir-nos. Eu conto à mãe sobre teu amante doente. A palavra doente cortou como lâmina, e Tomás, pela primeira vez, enfrentou-o de frente. Não é doença, é vida. E tu? Batendo em Sofia, traindo Ana com secretárias, eu sei de tudo, irmão. Acaba com isso, ou eu acabo. A briga física eclodiu sob a estátua de Dom Pedro IV, punhos e chuva misturados. Sofia, alertada por um telefonema de Ana, chegou com Rafael, e juntos separaram os irmãos. Miguel, caído na poça, soluçou, eu tenho medo, Tomás. Medo de ser fraco como tu. Tomás ajoelhou-se, estendendo a mão. Não sou fraco. Sou eu. E tu podes ser melhor. Foi um momento de redenção parcial. Miguel aceitou ajuda, terapia para sua raiva, e Ana, fortalecida, cancelou o casamento, escolhendo a filha e o aliado improvável. Enquanto isso, o amor de Sofia florescia. Clara, a ex, voltara ao Porto por um trabalho em galeria, mas uma carta de Sofia, inspirada nas conversas com Tomás, a trouxera de volta. Elas se reencontraram num café no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal, e o beijo que se seguiu foi como o sol rompendo nuvens, puro, esperançoso. Tomás e Rafael testemunharam de longe, mãos entrelaçadas, sabendo que o ciclo de dor se quebrava. Meses depois, numa cerimônia simbólica no Mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Tomás e Rafael trocaram votos não oficiais, com Sofia e Clara como testemunhas. Vencemos as sombras, disse Tomás, beijando Rafael sob as estrelas. A cidade, com seu fado melancólico e alegrias escondidas, celebrava em silêncio os amores que persistiam, apesar de tudo. A jornada não terminara, havia terapias, conversas familiares tensas, olhares enviesados nas ruas de Alfama, mas o que inicial, aquele tapa no altar, provara ser o catalisador. Família não era sangue, mas escolha, amor, não posse, mas liberdade. E em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eles dançavam fado com passos leves, abraçando o amanhã. O sol da manhã filtrava pelas persianas entreabertas do apartamento de Tomás no Bairro Alto, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos. Ele acordava devagar, o braço de Rafael ainda ao redor da cintura, um peso reconfortante que substituía as noites solitárias de outrora. 2 meses após o confronto no Rossio, a vida em Lisboa ganhava contornos novos, não perfeitos, mas autênticos. Tomás preparava café na cozinha minúscula, o aroma forte misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria vizinha, enquanto Rafael, de robe folgado, esboçava no caderno de desenhos, silhuetas de mãos entrelaçadas contra o horizonte do Tejo. Sonhei com o altar de novo, disse Rafael, a voz rouca de sono, erguendo os olhos castanhos. Mas desta vez, eras tu no centro, não o monstro do teu irmão. Tomás riu baixinho, servindo as canecas. Miguel não é monstro. É perdido. Como eu fui. A menção ao irmão ainda doía, mas menos, as sessões de terapia familiar, iniciadas por insistência de Ana, haviam aberto feridas, mas também caminhos. Miguel admitira, relutante, suas infidelidades e a raiva que mascarava inseguranças profundas, herança de um pai ausente que viajava como marinheiro pelo Atlântico. Um toque no telemóvel interrompeu o momento, mensagem de Sofia. Café no A Brasileira. Clara vem. Preciso de conselhos sobre Paris.
Tomás sorriu. Sofia fora aceita numa residência artística na Cidade Luz, um sonho que pintava com cores vivas há anos. Rafael ergueu uma sobrancelha. Vai, herói. Eu fico com as telas. Beijaram-se devagar, um beijo de manhãs comuns que valia mais que promessas grandiosas. No café icónico do Chiado, com suas mesas de mármore e o busto de pessoa vigiando os clientes, Sofia e Clara esperavam. Clara, com cabelos curtos tingidos de vermelho e um piercing no nariz, era o oposto de Sofia, ousada, falante, com sotaque nortenho que enchia o ar de vitalidade. Tomás. O salvador de casamentos falhados, brincou Clara, abraçando Sofia, mais reservada, apertou sua mão. Obrigada por ontem. A conversa sobre Rafael. Ajudou-me a falar com Clara sobre os medos. Eles conversaram por horas, o sol subindo alto, refletindo nas montras das livrarias próximas. Sofia confessou o pavor de deixar Lisboa, a mãe, a arte nas ruas, a amizade recém-forjada com Tomás. E se Paris me engolir? Se Clara e eu desvanecermos como fada ao amanhecer? Clara, segurando sua mão sobre a mesa, rebateu com firmeza: amor não desvanece. Cresce, como as eras nos muros de Alfama. Tomás, tocado, partilhou sua própria jornada, o medo inicial de Rafael, o HIV como sombra, mas também como lição de vulnerabilidade. O amor verdadeiro não ignora as tempestades, dança nelas. Enquanto isso, em casa, Miguel lutava suas batalhas silenciosas. Ana o deixara, movendo-se para um apartamento pequeno em Alcântara com vista para o rio, mas sem rancor total. Tempo, Miguel. Para todos nós. Ele trabalhava como engenheiro em obras no Porto de Lisboa, supervisionando gruas que erguiam o futuro da cidade, mas à noite, no quarto vazio de Belém, bebia sozinho, revivendo o tapa no altar como um filme em loop. A terapia com o Dr. Almeida, um homem calvo e paciente de Setúbal, forçava-o a confrontar. A raiva vem de onde, Miguel? Do teu irmão. Ou de ti? Numa sessão particularmente crua, Miguel admitiu, do Tomás. Ele é livre. Ama sem máscaras, enquanto eu finjo. E invejo isso. O terapeuta assentiu. Então, ser livre. Começa por pedir perdão. Miguel hesitou, mas no fim de semana, apareceu no apartamento de Tomás, mãos nos bolsos do casaco de lã, olhos baixos. Rafael abriu a porta, tenso, mas Tomás o acalmou com um toque. Irmão, disse Miguel, voz trêmula. Eu errei. Com Sofia, contigo. Deixa-me compensar. Tomás convidou-o a entrar, e sobre chá de limão, ironia para um homem de uísque, as palavras fluíram. Miguel falou de infância, os dois brincando nos jardins do castelo de São Jorge, antes de o pai partir e a mãe endurecer. Sempre te protegi, mas era eu quem precisava de proteção, confessou Miguel. Rafael, sentado ao lado, observava em silêncio, sua presença um lembrete vivo de aceitação. Quando Miguel partiu, prometendo jantar familiar, Tomás sentiu um peso levantar, não perdão total, mas o início. Sofia, inspirada pela reconciliação incipiente, pintou um mural no ateliê de Rafael, uma família fragmentada recomposta, com figuras entrelaçadas em tons de azul tejo e ouro solar. Clara posou para ela, nua da cintura para cima mas em pose digna, celebrando o corpo como arte, não vergonha. Para Paris, disse Sofia, assinando com data. Mas o destino, caprichoso como o clima lisboeta, reservava uma surpresa, uma exposição coletiva no MAT, um museu moderno à beira-rio, aceitou o mural. Vamos juntas, propôs Clara a Sofia, e a Tomás, tu e Rafael, como padrinhos de honra. A abertura da exposição, numa noite de maio com brisa salgada, foi um vórtice de emoções. O MAT, com sua arquitetura futurista contrastando as velhas docas, enchia-se de artistas, críticos e curiosos. Sofia, nervosa num vestido preto simples, apertava a mão de Clara enquanto o curador elogiava. Esta peça captura a essência de Lisboa, saudades curadas pelo amor. Tomás e Rafael circulavam, orgulhosos, mas o clímax veio quando Miguel apareceu, sozinho, com um buquê de margaridas, flores do altar desfeito. Eu vim, disse ele a Sofia, voz baixa no meio da multidão. Não para pedir volta. Para dizer, orgulho de ti. Lágrimas escorreram, e ela o abraçou, breve mas sincero. Ana, que chegara com tias de Alfama, observava de longe, sorriso suave. Mas o verdadeiro turning point foi Rafael confrontando Miguel num canto quieto, obrigado por machucá-lo tanto que ele me recuperou. Miguel, desarmado, murmurou, cuida dele melhor que eu fiz. Enquanto a noite avançava, com jazz e quando das colunas e o Tejo refletindo fogos distantes, Tomás puxou Rafael para dançar, um slow improvisado, corpos próximos, corações sincronizados.
Sofia e Clara juntaram-se, formando um círculo improvável, gay, lésbica, ex-inimigos agora aliados. À superação, brindaram com copos de vinho verde. Mas sob a euforia, sementes de conflito novo brotavam, rumores na família sobre escândalos públicos, pressões de tios conservadores para Miguel endireitar a vida. Dias depois, uma carta anónima chegou a Tomás: "O teu amor é doença para a família." Para Os Pomos Rafael. Assinada por um primo distante, era o eco de preconceitos enterrados. Tomás mostrou a Rafael, que riu amargo, velhos fantasmas. Mas desta vez, enfrentamos juntos. Sofia, ao saber, propôs: "Usa a arte. Pinta a verdade." E assim, Rafael começou uma série, Sombras de Lisboa, quadros de casais GLBT emergindo da escuridão, inspirados na coragem de todos. O conflito culminou num jantar familiar em Alcântara, organizado por Ana. A mesa longa, coberta de pratos de bacalhau e pastéis de nata, tremia com tensões não ditas. O tio João, patriarca de Setúbal, iniciou esta exposição. Traz desonra ao nome. Miguel, surpreendendo todos, defendeu: "Desonra é bater em quem amamos. Honra é ser verdadeiro." O silêncio foi quebrado por aplausos de Sofia, e Tomás, voz firme, leu a carta anónima em voz alta. "Isto acaba aqui. Somos família, não tribunal." Lágrimas, abraços, confissões. O tio João, no fim, admitiu seu próprio filho gay, perdido para a AIDS nos anos 80, nunca mencionado. "Medo meu, não de vós." A noite terminou em catarsis, com fado tocado na guitarra velha de Ana, vozes unindo-se em Amor em Tempos de Ódio. Com Paris chamando, Sofia partiu com Clara, prometendo regresso para vernissagens. Tomás e Rafael, mais fortes, planearam uma viagem a Coimbra, fechando o ciclo. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos, testemunhava o amor, uma vez salvo do altar, florescer em jardim indomável. Verão em Lisboa era um incêndio lento, o ar quente subindo do Tejo, carregado de cheiros a mar e sardinha assada, enquanto as ruas de Alfama ecoavam com cantos de crianças e o tilintar de elétricos amarelos. Tomás e Rafael instalavam-se na rotina Diamantes Maduros, manhãs de café partilhado, tardes no ateliê onde Rafael ensinava Tomás a misturar óleos, noites em bares do Cais do Sodré onde mãos se tocavam sem medo. Mas a carta anónima deixara uma cicatriz fina, um lembrete de que a aceitação era frágil como o azulejo rachado. Uma tarde, enquanto Tomás catalogava documentos na Torre do Tomo, pergaminhos do século XVI sobre amores corteses entre nobres, o telemóvel vibrou com uma chamada de Sofia. "Tomás. Paris é um sonho, mas Clara e eu discutimos. Ela quer ficar aqui, eu lá. Ajuda." A voz dela tremia, e quando a vulnerabilidade do altar meses antes. Ele prometeu: "Volto a ligar." Mas lembra, amor não é prisão. Desligou, o coração apertado, e confidenciou a Rafael ao anoitecer, sentados no mirador de Santa Catarina, com o sol mergulhando no rio como bola de fogo. "É como nós, no início", disse Rafael, acendendo um cigarro, vício que partilhavam em momentos de crise. "Medo de distância. Mas olha-nos agora." Tomás assentiu, beijando sua têmpora. "Vou escrever a ela. Palavras ajudam mais que voos." Naquela noite, compôs uma carta longa, enviada por correio aéreo, histórias de saudades que viram pontes, não abismos, de como o HIV os separara mas o amor os reunir em Lisboa. "Escolhei-vos mutuamente. Fazei o mesmo." Enquanto isso, Miguel progredia na terapia, mas tropeçava em platos. O Dr. Almeida desafiava-o: "O que queres, além de perdão?" Miguel, numa sessão sob chuva torrencial que batia nas janelas de Belém, admitiu: "Quero amar de verdade. Como Tomás ama." Saiu dali determinado, inscrevendo-se num grupo de apoio para homens com padrões tóxicos, no Centro Comunitário de Marvila. Lá, encontrou homens como ele, pais ausentes, maridos falhados, e pela primeira vez, riu de si mesmo, partilhando anedotas sem vergonha. Uma surpresa veio de Ana. Ela reencontrara um antigo amor, um professor de história de Évora, viúvo e gentil, que a cortejara com livros de Camões. "Não é casamento", disse ela a Tomás no almoço no Time Out Market, pratos de bifanas fumegantes entre eles. "É companhia. Como tu tens, Rafael." Tomás, emocionado, brindou à segunda chance. Mas o passado espreitava. O primo autor da carta anónima, Henrique, confrontou Miguel num bar de docas. "Estás a trair a família", defendendo o invertido. Miguel, pela primeira vez, ergueu a voz: "A família é amor, não ódio. Sai da minha vida." O confronto escalou quando Henrique espalhou boatos online, posts em grupos familiares no Facebook,
insinuando escândalos GLBT na linhagem. Sofia, de Paris, viu e ligou furiosa. Diz ao teu primo que Paris me ensinou, arte vence veneno. Tomás, alertado, reuniu todos, Ana, Miguel, Rafael, para uma contraofensiva. Ignoremos. Não. Confrontamos com verdade. Rafael propôs uma exposição conjunta, Família Reconstruída, com obras suas, murais de Sofia, enviados digitalmente, e até fotos antigas de Ana, narrando a jornada. A abertura, no espaço alternativo de Lisboa Factory, em Alcântara, foi um triunfo caótico. Instalações de luzes piscando como elétricos, murais de Sofia projetados em telas gigantes, quadros de Rafael com toques de Tomás, linhas de tinta que simbolizavam laços invisíveis. Convidados lutavam o armazém convertido, artistas do bairro alto, tias curiosas de Alfama, até o Dr. Almeida com um sorriso aprovador. Miguel chegou com Ana e o novo companheiro, orgulhoso, e quando Henrique apareceu, embriagado e provocador, foi Sofia, via videochamada de Paris, quem o calou, a tua ódio é o teu muro, Henrique. Nós pintamos sobre ele. O momento alto foi um performance, Rafael e Tomás lendo cartas de amor em voz alta, intercaladas com fado tocado por uma violinista trans de Marvila. Lágrimas fluíram, aplausos ecoaram, e Henrique, confrontado pelo próprio filho, um jovem de 20 que saíra do armário ali mesmo, recuou, murmurando desculpas. Eu não sabia. Miguel puxou-o para um canto, agora sabes. Aprende. Com o verão ardendo, Sofia e Clara resolveram, alternariam cidades, Paris e Porto, com visitas a Lisboa como âncora. Obrigada, Tomás, escreveu Sofia numa postal da Torre Eiffel, com desenho de 2 corações entrelaçados. Tu salvaste mais que um altar, salvaste almas. Tomás guardou-a na Torre do Tombo, entre pergaminhos de amores eternos. Mas o outono trouxe nova tensão. Rafael piorara com o HIV, apesar da medicação, uma infecção oportunista que o deixou acamado por dias. Tomás velava no hospital de Santa Maria, cheiro de desinfetante misturado a flores de Ana. Não me deixes, sussurrou Tomás, segurando sua mão calejada. Rafael, fraco mas teimoso, sorriu, nunca. Somos fado, dor e beleza. A família uniu-se, Miguel doou sangue, Sofia voou de volta com Clara carregando sopas caseiras de Évora. Recuperado, Rafael pintou sua obra-prima, Renascimento no Tejo, um tríptico de corpos emergindo de águas escuras para a luz. Vendido a um colecionador de Cascais, financiou uma viagem a Andaluzia, Sevilha, com suas flamencas e azulejos semelhantes aos de Lisboa. Lá, sob o Alcázar, renovaram votos informais, com GYPSY jazz ao fundo. Por mais verões, disse Rafael. De volta, o ciclo fechava-se com um Natal em família na moraria, mesa farta de rabanadas e bacalhau, risos superando silêncios. Miguel namorava uma terapeuta de yoga, cauteloso mas aberto, Ana viajava com o professor, Sofia e Clara planeavam uma galeria conjunta. Tomás, abraçando Rafael sob as luzes da árvore, sussurrou, o altar foi o começo. Isto é o para sempre. Lisboa, com invernos suaves e promessas de primavera, sussurrava, amores salvos florescem. O inverno de 2026 caiu suave sobre Lisboa, com chuvas miúdas que lavavam as ruas de Alfama, deixando o ar limpo e o Tejo reluzente como prata polida. Tomás acordava cedo, agora com rotina de yoga matinal no terraço do apartamento, influência do novo namoro de Miguel, esticando músculos dormentes enquanto Rafael dormia, o peito subindo ritmado. A infecção do outono fora um susto, mas reforçara laços, consultas regulares no hospital, apoio de um grupo GLBT em Princesa, onde Rafael partilhava histórias de arte como terapia. Uma manhã, enquanto preparava ovos mexidos com pão de Mafra, o correio trouxe um envelope grosso de Paris, convite para a inauguração da Galeria de Sofia e Clara, Pontes Invisíveis, com obras inspiradas na família lisboeta. Vamos, disse Rafael, lendo por cima do ombro, barba por fazer roçando a bochecha de Tomás. Celebremos as pontes que construímos. Tomás hesitou, trabalho na Torre do Tombo acumulara-se com digitalização de arquivos coloniais, mas o brilho nos olhos de Rafael decidiu, bilhetes comprados, malas feitas. Enquanto isso, em Belém, Miguel florescia devagar. A terapeuta, Inês, com dreadlocks e riso contagiante, ensinava o mindfulness em passeios pelo mosteiro dos Jerónimos, onde monges outrora rezavam por pecados alheios. Sentes a raiva ainda? Perguntava ela, mão na sua durante meditações. Menos, respondia ele, surpreendido. Num fim de semana, visitou a prisão de infância, não literal, mas o quarto onde baterem Sofia anos antes, agora alugado a estudantes. Lá, deixou uma carta para ela, perdão não apaga, mas constrói. Sofia, de Paris, lia num café do Marais, neve fina caindo fora da janela.
Clara, ao lado, com cachecol de lã vermelha, apertava sua coxa sob a mesa. Ele muda. Como todos mudamos. A galeria, num antigo armazém perto da Seine, exibia murais de Sofia, casais dançando fado em tons parisienses, misturados a fotos de Clara capturando expressões vulneráveis. Tomás e Rafael chegaram na véspera, jet-lagged mas eufóricos, hospedados num hotelzinho em Montmartre, com vista para o Sacré-Cœur. A inauguração foi um turbilhão, críticos franceses elogiando o exotismo emocional português, champanhe fluindo, Sofia no centro com vestido de veludo azul, Clara orgulhosa ao lado. Tomás discursou, voz e quando no espaço ecoante, esta galeria não é só arte, é testemunho de amores que sobrevivem a altares partidos e oceanos. Rafael filmava, lágrimas nos olhos, e quando a multidão aplaudiu, Miguel, que voara em surpresa, ergueu um copo, à minha cunhada. E ao irmão que me ensinou a ver. Mas o drama, como fado, espreitava. Henrique, o primo, reaparecera nas redes, postando calúnias veladas sobre família corrompida por vícios. Um jornalista local pegou, publicando artigo sensacionalista no Correio da Manhã, escândalo no altar, irmãos gay e lésbicas dividem Lisboa. A notícia explodiu, repostos em fóruns conservadores de Évora a Faro. Sofia, em Paris, chorou no ombro de Clara. Tomás, de volta a Lisboa, sentiu raiva antiga borbulhar. Reuniram-se por videochamada, fusos horários bagunçados, rostos cansados em ecrãs. Ignorar, sugeriu Ana, de Évora com o professor. Não, rebateu Rafael. Contra-atacamos com história. Inspirado, Tomás mergulhou nos arquivos da torre, descobriu antepassados, um poeta do século XVIII, amante de um marinheiro, censurado em diários, uma tia-avó, sufragista lésbica em Coimbra nos anos 20. Nossa linhagem é de rebeldes, anunciou ele. A resposta veio como manifesto, um site coletivo, Raízes Livres, com ensaios, fotos e artes partilhadas. Miguel contribuiu com texto cru sobre sua transformação, Sofia, com poema em francês-português sobre pontes. O site viralizou, transformando veneno em conversa, debates em rádios da RDP sobre aceitação GLBT em Portugal, até o presidente mencionando diversidade como força nacional, num discurso. No rescaldo, relações aprofundaram-se. Rafael e Tomás adotaram um cão, um vira-lata resgatado de Marvila, batizado Fado, símbolo de lealdade incondicional. Passeios no Parque Eduardo VII tornaram-se rituais, com Fado correndo livre enquanto eles falavam de futuro, talvez uma casa em Cascais, com ateliê para Rafael e biblioteca caseira para Tomás. Sofia e Clara expandiram a galeria, convidando artistas trans de Lisboa para colaborações. Miguel propôs a Inês casamento, não no altar, mas numa praia do Algarve, pés na areia, votos sussurrados ao pôr do sol. Sem drama, brincou ele a Tomás ao telefone. Só amor. Primavera trouxe renascimento, cerejeiras florescendo no jardim botânico, Fado ao vivo em tascas de Alfama. Tomás e Rafael assistiam, abraçados, enquanto Fado dormia a seus pés. Uma carta de Henrique chegou. Errei. Meu filho saiu do armário. Obrigado por mostrar o caminho. Perdão, lento mas real. Numa noite de São João, com martelinhos e sardinhas nas ruas, a família reuniu-se na moraria. Fogos iluminavam o céu, e sob as estrelas, Tomás ergueu um brinde, ao altar que nos quebrou, e reconstruiu. Risos ecoaram, amores entrelaçados, Lisboa pulsando como coração vivo. O calor do verão de 2026 derretia o asfalto de Lisboa, transformando o Tejo num espelho de mercúrio onde gaivotas planavam preguiçosas. Tomás e Rafael, agora donos de uma casinha modesta em Restelo, herança de uma tia distante, acordavam com o canto de pássaros no jardim morado, Fado rosnando baixinho para gatos vizinhos. A vida ganhara camadas. Tomás publicara um livro, Amores Esquecidos nos Arquivos, best-seller modesto que misturava a história GLBT portuguesa com memórias pessoais. Rafael exibia em galerias de Madrid, voos curtos que terminavam em abraços no aeroporto de Portela. Mas o equilíbrio tremia com notícias de Sofia, grávida, de inseminação em clínica parisiense, com Clara como parceira CO-parental. Uma menina, anunciou ela por chamada, imagem granulada do quarto de hotel. Queremos que sejas padrinho, Tomás. E tu, Rafael, o tio artista. Alegria misturou-se a pânico, como navegar parentalidade à distância, com sombras de preconceito ainda pairando. Vamos ser família expandida, disse Tomás, voz embargada. Como sempre fomos. Miguel, casado com Inês numa cerimônia íntima em Sagres, ondas atlânticas como testemunhas, recebeu a notícia com riso genuíno. Uma sobrinha. Vou ensinar-lhe surf. Sua transformação inspirava, palestras em empresas sobre masculinidade saudável, grupo de apoio crescendo em Belém.
Inês, grávida também, naturalmente, brincava. Irmãs de praia, quem diria? Ana, agora noiva do professor, planeava mudança para Évora, mas visitas mensais prometidas. O conflito surgiu sutil. Henrique, redimido superficialmente, propôs reunificação familiar num churrasco em Cascais, mas com agenda oculta, influenciado por tios conservadores, queria diluir as identidades GLBT com tradições católicas rígidas. Missa em família, nada de modernices, disse ele a Miguel por telefone. Miguel recusou, mas o convite espalhou discórdia, primos divididos, WhatsApps fervendo com opiniões veladas. Tomás, sentindo o cheiro de armadilha, convocou cimeira, piquenique no Monsanto, sob eucaliptos altos. Sofia e Clara voaram, barriga de Sofia arredondada sob vestido solto, Ana trouxe vinhos de Alentejo, Miguel e Inês, com eco de bebê no ventre. Rafael preparou saladas, fado vigiando. Não vamos, disse Tomás ao grupo. Mas se formos, vamos como somos. Decidiram ir, não por submissão, mas por confronto amoroso. O churrasco em Cascais, com mar azul ao fundo e grelhas fumegantes, começou tenso, tios rezando antes de comer, olhares enviesados para Rafael e Tomás de mãos dadas. Henrique, suado em camisa polo, iniciou: família é tradição. Estas escolhas modernas enfraquecem-nos. Sofia, sentada na areia com Clara, rebateu calma: tradição é amor, não ódio. Minha filha nascerá em família que celebra, não julga. O clímax veio ao entardecer, quando um tio idoso, avô de Henrique, revelou: eu amei um homem na juventude, em Angola colonial. Escondi por vergonha. Não repita o meu erro. Silêncio, depois lágrimas. Henrique ajoelhou-se, pedindo perdão real, pai. Porque agora? O avô sorriu fraco, porque vi em vós o que perdi. Abraços na praia, ondas lambendo pés, selaram a paz. De volta a Lisboa, a gravidez de Sofia trouxe união. Tomás enviava pacotes de cuecas de bebê bordadas em alfama, Rafael pintava berço com murais de fadas portuguesas. Miguel e Inês visitavam, comparando barrigas em risos. Ana tecia mantas em Évora, fios de lã colorida como bandeiras arco-íris. O nascimento veio em setembro, num hospital parisiense sob folhas outonais. Elisa, nome de avó perdida, chorou forte, olhos verdes como Sofia. Tomás e Rafael voaram, segurando-a primeiro, corações inchados. Bem-vinda, pequena rebelde, sussurrou Tomás. Clara filmava, lágrimas escorrendo. Mas o pós-parto testou, Sofia lutava depressão, sombras do altar ressurgindo em noites insones. Sinto-me fraca, confessou por chamada. Tomás, recordando Rafael no hospital, voou de novo: fraca é quem bate. Tu és força. Conversas longas, passeios no Sena, ajudaram-na a ancorar. Inverno trouxe o nascimento de Inês e Miguel, um menino, João, surfista em potencial. Batizado numa capela discreta de Sagres, com padrinhos Tomás e Rafael, honra que curou feridas antigas. Irmão, obrigado, disse Miguel, abraçando na areia. Por me mostrares o homem que posso ser. Ano novo em Lisboa, família reunida no Rocio, fogos explodindo sobre o castelo. Elisa nos braços de Sofia, João adormecido em Inês, fado correndo. Ao futuro, brindou Ana. Amores, tecidos de dor e luz, dançavam sob as estrelas. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa com fúria florida, jacarandás roxos forrando as avenidas, o ar perfumado de laranjas maduras nos pomarais de Sintra. Tomás e Rafael, com fado agora grisalho no focinho, expandiam o jardim da casinha em Restelo, rosas trepadeiras ao lado de Eras, símbolo de tenacidade. O livro de Tomás ganhara prémio literário modesto, levando a palestras em universidades de Coimbra. Rafael abria ateliê para jovens GLBT, ensinando arte como escape. Sofia e Clara equilibravam parentalidade, galeria em Paris florescendo, mas fins de semana no Porto, com Elisa gatinhando em tapetes persas. Ela fala, fado, já, ria Sofia por vídeo, enquanto Clara adicionava, e pinta rabiscos azuis, herança Tejo. Miguel e Inês, em Belém com João balbuciando, mar, planavam a expansão, creche ecológica em Marvila, misturando surf e mindfulness. Mas o destino, tramador como enredo de telenovela lisboeta, reservava o teste final. Henrique, agora aliado relutante, descobriu cancro terminal, pulmão, herança de cigarros e segredos. Quero reconciliar tudo, confidenciou a Miguel no hospital de Lumiar, tubos e monitores bipando. Diz ao Tomás. Sinto por tudo. Miguel, olhos úmidos, prometeu, vou trazer a família. A notícia uniu-os em vigília, visitas rotativas, Ana lendo poesia de pessoa ao leito, Sofia voando com Elisa,
que oferecia desenhos infantis, Tomás e Rafael levando flores de alfama. Henrique, enfraquecido, confessou a Tomás: invejei tua coragem. Meu filho escondeu-se por mim. Não repitas. Tomás perdoou, mão na sua: não escondemos. Vivemos. O funeral, numa capela simples de Cascais, foi catarsis, elogios honestos, não santos fabricados. O filho de Henrique, Pedro, gay assumido agora, abraçou Tomás: obrigado por pavimentar. Enterrado ao som de mar, Henrique descansava, livre. No rescaldo, legados floresceram. Pedro juntou-se ao ateliê de Rafael, pintando paisagens que a creche de Miguel acolhia famílias diversas, com arco-íris na fachada. Sofia publicou livro infantil, A Menina do Altar, sobre coragem e amor, ilustrado por Clara, best-seller em feiras de Frankfurt. Verão trouxe celebração, casamento simbólico de Tomás e Rafael numa praia de Ericeira, ondas como órgão. Convidados, família inteira, fado de coleira florida, testemunharam votos: no altar da vida, escolho-te sempre. Sofia cantou fado suave, Elisa dançando desajeitada, Miguel surfou ao pôr do sol com João. Outono selou ciclos, Ana casou em Évora, com Tomás como padrinho, Sofia expandiu galeria a Lisboa, Ponte Franco portuguesa. Inverno, Natal na moraria, mesa farta, histórias partilhadas, risos sobre o tapa fatídico. Anos fluíram, Elisa pintando murais aos 10, João surfista aos 8, mas o núcleo perdurava, amores forjados em conflito, florescendo em graça. Lisboa, eterna saudosa, sussurrava: o altar fora lição, a vida, o verdadeiro sacramento. No entardecer no Tejo, Tomás e Rafael, grisalhos mas de mãos dadas, observavam o sol afundar. Salvaste-nos, disse Rafael. Tomás sorriu: nós nos salvamos. E o rio, testemunha silenciosa, levava as saudades para o mar.